Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. E agora eu vou fazer com vocês a leitura do Salmo de número 90. Este salmo, ele é atribuído a Moisés. E diz assim no título, Oração de Moisés, Homem de Deus. Eu estou falando isso porque as pessoas pensam que todos os salmos foram escritos por Davi, e não é verdade. Davi, apesar de ser rei, apesar de ser um guerreiro nas batalhas, lutava nas batalhas, ele é altamente conhecido mundialmente por ser um salmista. E isso é verdade. Ele foi também um salmista. Porém, existiram outros além dele, Mas é que os salmos dele são maravilhosos, mas esse salmo também é muito bonito, que é a oração de Moisés. Eu vou ler com vocês e diz assim esse salmo. O Senhor és o nosso refúgio, de geração a geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Fazes voltar ao pó o ser humano, dizendo, retornem ao pó, ó mortais. De fato, 1000 anos para ti são como um dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza tu arrasta os humanos. Eles se vão como um sonho. São como relva que brota no amanhecer, pela manhã, germina e brota à tarde, murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados secretos não escapam à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80 anos, os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias para que os nossos corações alcancem sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo em que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Confirma em nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. É um salmo muito lindo também, uma oração maravilhosa, que fala do sofrimento. Certamente ele se lembra da época da escravidão do povo hebreu, mas também do sofrimento dele, porque ele vivia num palácio e ele foi retirado daquele palácio, Antes disso ele foi colocado, na verdade no rio, ali para fugir da morte que foi proclamada pelo faraó naquele tempo, de todas as crianças. E depois ele, que traz à mente a mesma coisa que Herodes fez na época de Jesus, remete ao mesmo acontecimento. E ali ele é adotado, ele é tratado como um filho de faraó. E depois ele sai daquele lugar de palácio, ele sai daquele luxo, ele sai daquela riqueza, daquela educação que ele tinha, uma educação para assumir o trono, educação de rei. Nada lhe faltava e vivia cercado de muito alimento, de beleza, de mirra, de perfumes e óleos maravilhosos. E foi parar no deserto, onde ele teve que chegar num lugar que ele encontrou, seu futuro sogro, o Jetro. Chegou ali semi-morto, e foi recolhido e acolhido por aquela família, e ali ele instituiu a sua própria família, ali ele começou a ter a sua própria vida, a sua independência, mas vivendo de uma forma completamente diferente, afligido pelo sol, cuidando de ovelhas, coisas que ele não fazia dentro de um palácio, Na verdade, eram os servos que faziam para ele. E então, certamente ele se lembra que foi afastado, que apesar de ser o meio-irmão dele, que foi criado junto,
a saudade que talvez ele sentisse, porque ele viveu a infância dele, a juventude, com uma pessoa e eles foram criados como irmãos, e isso deve ter doído no coração dele, o fato de ele ser separado do irmão, apesar das circunstâncias poderosas, ele sabendo que era a vontade de Deus, cumprindo toda a vontade de Deus. Nós temos a humanidade, não podemos esquecer que Moisés era um homem também, e que ele tinha sentimentos, e que ser separado da família, por mais que não fosse a sua família biológica, ele criou laços ali, criou sentimentos ali, e certamente isso também trouxe sofrimento. Então por isso que ele fala: Senhor, alivia o sofrimento, confirma, ajuda-nos a contar os nossos dias, para que possamos alcançar a sabedoria e entender que os projetos de Deus às vezes exigem de nós que nós lancemos, né, mão de coisas, de pessoas que são até que nós amamos profundamente, com todo o nosso coração. Assim como ele fez com Abrão, né? Era Abrão, quando saiu da terra, da sua parentela, teve que deixar toda a sua família, seus irmãos, seu pai, sua mãe, para viver num lugar distante. E lá, naquela época, quando você ia morar, mesmo que fosse numa cidade de vizinha, era praticamente impossível ou muito difícil se reencontrarem, porque as travessias eram longas, as viagens eram feitas com animais, então custava-se muito tempo para chegar em determinado local. Não era como hoje, que a gente pega um ônibus, metrô, um avião, e uma viagem que é para durar 12 horas, você pega um avião, você demora 3 horas, 2 horas, né? Um tempo bem pequeno. Então hoje a gente consegue ver as pessoas, mesmo que moram em outro estado, muito rapidamente, o que não era assim na época. E ele foi retirado do seio da sua família, de sangue, e foi viver longe, né? Então tudo isso traz aquela saudade, você se lembra, né, dos seus familiares, enfim. Mas você precisa continuar, porque o que eles tinham firmes na sua mente e nos seus corações era cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é a nossa vontade. A vontade de Deus não é fazer somente aquilo que deseja o nosso coração. Muitas vezes Deus vai afligir o nosso coração, porque é necessário que abandonemos coisas e pessoas, mesmo amando muito essas pessoas, nos desligarmos dela para cumprir um propósito maior em Deus. Fico com vocês por aqui, e que o Senhor, esse Deus, confirme em vocês a obra de vossas mãos, a obra das minhas mãos, e coloque essa confirmação no coração de vocês, e que esse Deus acompanhe vocês hoje e sempre. Até a próxima, e muito obrigado por estar até aqui.